E aí pessoal, tudo bem? Então neste vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre CGNAT em Linux. Eu vou demonstrar aqui uma configuração de um CGNAT em Linux integrado a um NE8000. Eu separei aqui um diagrama para mostrar aqui para vocês, tá? Mais ou menos para explicar o projeto. Aqui a gente tem um NE8000 ligado diretamente a uma OLT Fiber Home, né? O NE8000 ele está separado pela VS Admin, onde é que a gente faz o BGP, e na VS BGP, onde é que a gente faz o BGP, óbvio, né? E na VS Admin, onde é que a gente tem a autenticação. Fiz uma agregação com duas portas, né? No caso eu não fiz ainda, vou configurar em seguida, mas tem duas portas conectadas ao servidor Linux aqui, certo? Onde é que a gente vai passar a VLAN 4001 e 4002. Eu vou abrir aqui o meu NE8000 para começar a configuração. Não é o intuito do vídeo, mas eu vou demonstrar como é que a gente poderia fazer aqui uma configuração com LACP, certo? Eu vou listar aqui as interfaces e notem aqui, ó, eu vou usar essas duas aqui, ó, 6 e a 7, né? E aqui eu tenho a ETH-Trunk 0, a ETH-Trunk 1, então eu vou configurar a interface ETH-Trunk 2, certo? Vou colocar aqui uma descrição nela. Vou listar aqui, perfeito, tá? Quando é comunicação com o servidor Linux, a gente não precisa ativar aqui o mod LACP, né? Se eu ativar esse modo aqui não vai funcionar, tá? Perfeito, então como eu falei que eu ia utilizar as interfaces 6 e 7, eu vou vir aqui e vou colocar a interface 6 na ETH-Trunk 2, e eu vou colocar a interface 7 na ETH-Trunk 2 também, ficando dessa forma aqui. Essa parte vai ser bem rápida, tá bom? Porque não é o foco do vídeo, mas eu vou explicar aqui para vocês como que a gente configuraria e faria a integração, tá? Deixa eu abrir um notepad aqui. Então, aqui ó, a gente vai usar a VLAN 4001 e a 4002, né? Aqui na 4001, tô pensando em usar o seguinte IP. Esse IP aqui vai ficar no NE8000. E esse IP aqui vai ficar no Linux, certo? Eu vou copiar aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar dessa forma no Linux e dessa forma no NE8000, certo? Por quê? Deixa eu explicar aqui para vocês com o Paint. Como eu tenho o meu NE8000 aqui, só que a gente imagina que ele está dividido em duas partes, tá? BGP aqui, certo? E a autenticação. Então eu vou comunicar ele com o meu servidor Linux aqui. Imagina que aqui tem uma interface conectada aqui e aqui tem outra interface conectada aqui. Isso aqui é lógica, né? Tá? Então aqui eu vou rodar a VLAN 4001 e aqui eu vou rodar a VLAN 4002. O IP1 vai estar aqui e o IP2 vai estar aqui da primeira classe. Depois o IP1 vai estar aqui e o IP2 vai estar aqui da segunda classe. Aqui eu vou rodar uma PBR, certo? Que vai ser para desviar o tráfego quando vem da casa do cliente e o cliente tem IP de CGNAT. Ele vai fazer o que? Ele vai desviar o tráfego do cliente para passar por dentro aqui do CGNAT e vai mandar para a internet, né? Se no caso o outro cliente lá tivesse IP público, esse tráfego de rede sairia direto, tá? Então a gente vai comunicar aqui por esses dois blocos, né? Então o bloco a comunicação aqui do PPoE vai ser por essa rede aqui, e a comunicação do Linux com o NE8000 vai ser essa aqui, tá? Perfeito. Então vou configurar a interface, as VLANs, né?
como eu configurei uma agregação e eu fiz uma ETH-Trunk, eu vou configurar a VLAN nessa ETH-Trunk dessa seguinte forma. Então, ETH-Trunk 2.4001, VLAN type .1q 4001, tá? Ficando dessa forma aqui. Eu vou configurar agora a VLAN 4002. Vou criar aqui a interface e vou criar aqui a VLAN. Perfeito. Tá, então eu criei a VLAN 4001, 4002. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que associar a VLAN 4001 à minha VS do BGP. E eu vou fazer dessa seguinte forma aqui. Eu vou dizer aqui pro meu Huawei que a VLAN 4001 ela vai passar a fazer parte da VS do BGP, né? Perfeito. Então aqui vamos listar aqui as interfaces, tá certo? Criei a ETH-Trunk 2, né? Coloquei a agregação, criei aqui duas ETH-Trunk com VLAN, certo? Aqui só faltou agora eu colocar o IP de comunicação. Pronto, então tá ok. Eu vou salvar. Agora eu vou acessar o BGP, né? Vou entrar aqui no modo de edição. Vou entrar aqui na configuração daquela interface, né? E vou designar um IP address para ela, 10.40.1.0.1/30. Perfeito. Então aqui a parte do NL 8000 tá pronta, eu posso sair aqui, tá tudo certo. Tá. Eu vou acessar aqui agora o nosso concentrador PPPoE, nosso concentrador. Eu vou acessar agora o nosso servidor CGNAT, tá? Certo, então basicamente eu vou reiniciar ele aqui, peraí. Tá, eu vou só reiniciar ele rapidinho aqui. Enquanto isso, separei aqui uma documentação, tá? Do que a gente vai usar para fazer a agregação, tá? Então aqui a gente vai pegar aqui a interface 1 e a interface 2, certo? A gente vai dizer que a gente vai subir ela em modo manual. O modo manual é quando a gente não coloca IP. Quando a gente for colocar IP, a gente tem que subir em modo estático, né? E a gente vai dizer que ela vai fazer parte de um bound, né? E o modo do bound é balance RR, certo? E a gente vai fazer com as nossas duas interfaces. Fazendo isso, a gente vai criar uma interface chamada bound 0, né? Vai dar um IP para ela ou não. Vai dizer aqui quais são as interfaces que vão participar. Isso aqui é padrão, tá? Então, beleza. Eu acho que o meu servidor já voltou aqui. Esse vídeo vai ser sem cortes, tá? Então a gente vai fazer do início ao fim a configuração. Perfeito, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu vou pegar um arquivo de texto e eu vou pegar essa configuração aqui. Aí eu vou colar aqui. E eu também vou pegar o nome da placa de rede para colar aqui em cima, tá? Então a gente tem essas duas placas de rede aqui, tá? Deixa eu só deixar ele pingando aqui para não perder acesso. A gente tem essas duas placas de rede aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho que criar então a configuração da minha primeira placa aqui. Eu posso pegar e colar ela aqui. E aqui só substituir pelo 1.
Tá, então a primeira parte já está pronta, certo? E aqui a gente vai fazer subir as placas de modo manual, tá? Então aqui eu não vou querer colocar IP na minha interface bound, então eu posso tirar isso, ó, essas 4 linhas aqui e colocar inet manual, né? As bond slaves vai ser a minha placa 1 e 2, que tá aqui no nosso Linux, ó. Então aqui, ó, a minha placa de 10 GB, a primeira interface e a segunda, né? Isso aqui é padrão, né? Então eu posso prosseguir aqui, tá? E também a gente vai ter que subir a VLAN 4001 e a 4002, né? Só que a gente não vai subir essas VLANs aqui nas interfaces, né? Porque a gente, em vez de usar uma interface de 10 GB, a gente vai usar duas, colocando um total de 20 GB de comunicação, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Copiar essas duas linhas. E aqui eu vou criar, no Linux é assim que a gente cria, tá? AutoBond 0.4001, certo? Aqui ela vai ser em modo estático, né? Tá? Então, basicamente, quando vocês tiverem um Linux aqui, poderia pegar dessa forma aqui, tá? Digamos que eu tenho uma interface aqui, eu preciso criar uma VLAN, fazer uma gerência de um serviço. Tá? Então eu criaria dessa forma as VLANs, tá? Poderia criar aqui. Então, VLAN 100, VLAN 101, enfim, tá? Vocês vão fazer aqui uma rede para uma rede interna, uma rede para uma OLT, né? Se vocês utilizassem, por exemplo, o Linux de vocês como um gateway de uma rede, enfim, isso aqui tem várias possibilidades, tá? E é muito simples de configurar depois que tu vai aprendendo a lógica e como ela funciona, tá? Então aqui eu vou configurar a VLAN 4001 e a 4002, certo? Modo estático aqui, né? Então a 4001 vai ser a comunicação com o nosso Huawei, né? No Huawei tem o 10.40.01, então aqui no Linux vai ser 10.40.02. E aqui na VLAN 4002, que vai comunicar também do Linux com o Huawei, mas com a parte do PPE, a gente tem a rede 10.40.11 e lá no Huawei a rede é 10.40.12, tá? Mais tarde eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter que incluir um gateway aqui para fazer a comunicação da nosso uplink aqui pela VLAN 4001, tá bom? Só que eu vou tirar isso aqui, senão eu vou perder acesso. Então, eu acho que se eu colar isso aqui lá no nosso Linux, vou editar aqui o arquivo de configuração de interface, vou botar aqui, ó, agregação 10G. Configurei aqui, o que eu vou fazer? Só confirmar, beleza? Está certo mesmo? Tá correto. Isso aí mesmo, não tem nada de errado. Vou dar um reboot "-F aqui para ele salvar, né? E vamos ver se ele vai voltar tudo aqui. Vou limpar isso aqui que a gente não vai usar por um momento. Vamos ver que ele já deve voltar. Enquanto isso, deixa eu acessar aqui o meu Huawei. Que o primeiro teste eu vou fazer aqui nele, né? Então aqui, ó, interface, interface ETH Trunk 2.4002, tá? Eu vou dar um display aqui
Então aqui a gente tem o IP 10.40.1.2, tá? Eu vou pingar no IP 10.40.1.1, certo? E ele já está respondendo, ou seja, a nossa agregação já está funcionando. Eu posso fazer um teste aqui, e eu sei que vai dar certo, é mais para mostrar para vocês. Interface ETH-Trunk 2.4001. Eu vou listar aqui, ó. Então aqui a gente tem 10.40.01. Eu vou ter que pingar no 10.40.0.2. Ó, e ele já está respondendo. Então a parte da agregação está pronta e da comunicação está pronta. Eu vou fechar aqui, a gente vai vir para o nosso Linux, tá? Vou dar um IPA aqui para ele listar. Então notem que aqui a gente tem as interfaces 1 e 2 up, né? A interface Bond 0 aqui criada, né? E as interfaces 4001, 4002, as VLANs configuradas também, com cada uma com um IP, né? Então, se eu fazer o seguinte, apt install net-tools, tá? O meu tá instalado porque ele veio, mas aí a gente pode usar o comando ARP. Com o comando ARP a gente já vê aqui a comunicação, ó. Tá comunicando a rede 10.40.0.0, né? No caso aqui o 1 ele mostra na interface Bond 0. E aqui o 10.40.1.2 ele mostra a interface Bond 0. Eu também tenho a resposta ICMP dos dois lados, né? Aqui tá no outro lado. E aqui também tá no Huawei. Enfim, que essa parte tá pronta, tá? O que a gente vai fazer agora? Para o Linux funcionar como um BGP, um PPoE, um firewall, um CGNAT, a gente precisa ativar uma função aqui, certo? Que é aqui no arquivo systemctl.conf, tá? Eu vou vim aqui embaixo, vou procurar essa linha aqui, net.ipv4.ip/forwarding, né? Igual a 1, e vou descomentar ela, vou salvar, e vou vir aqui, ó, systemctl-p. Eu vou ativar a configuração. Dessa forma que o nosso Linux já deixa o servidor, né, fazer o forwarding, ou seja, ele vai fazer a interface. Deixa eu explicar aqui, tá? No caso, quando a gente tem um servidor e a gente tem duas interfaces aqui, uma que é o uplink, né, com a internet, a outra com o cliente aqui, tá? Então o cliente vai comunicar aqui, né? Então, para o cliente conseguir passar a utilizar a internet, a gente tem que ativar o forwarding, né? Se não ativar, isso aqui não vai funcionar, tá? Vai precisar de duas coisas, um NAT e ativar o forwarding. Sem isso ele não vai funcionar. Perfeito, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, cd/etc nano rc.local, certo? Eu vou criar o arquivo rc.local. Dentro desse arquivo eu vou colocar o seguinte, /bin/bash, essa seguinte forma aqui, e aqui no final eu vou colocar um exit 0. Eu vou salvar, tá? Eu vou dar permissão para ele, chmod mais x, né, /etc rc.local. Eu fiz com isso, eu criei o meu arquivo rc.local e dei permissão de execução para ele, ou seja, tudo que eu colocar aqui de comando, ele vai executar na inicialização do nosso Linux, tá? E por que eu faço isso? Porque quando eu crio BGP, CGNAT, Firewall, PPoE Server em Linux, né, IPoE Server, eu agrego todas as funções que eu subo manualmente aqui. Porque quando der um BO no servidor, certo? E pode dar, e geralmente acontece, o que eu faço? Eu olho aqui no rc.local, eu vejo todos os itens que a gente tem ativos aqui no servidor e é mais fácil de resolver o problema, né? Melhor do que a gente ficar catando coisas aí em alguma urgência e acaba demorando mais para resolver. Então, por padrão, eu coloco tudo aqui, tá? E o que vai ter aqui? Bom, a gente vai precisar, né, uma rede, né, CGNAT pública, né? Então a gente pode colocar numa interface física, numa interface lógica, né?
mas eu prefiro colocar numa black hole. Eu vou usar a rede 45.0.0.0/29, tá? A gente tem aqui a rede do PPUE, no caso vamos colocar aqui 164.0.0/ alguma coisa aqui, vamos botar 1/24. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Eu vou ter 8 IPs, 8 vezes 8. Eu vou fazer a regra pequena, vou fazer menos 8 vezes 4, tá? Então 32 IPs. Então eu vou colocar aqui 1/27 como sendo a rede dos nossos clientes. 4 clientes por IP. Se não ficar muito grande para mostrar as regras, daí vai acabar demorando aqui para listar, tá bom? Mas depois vocês podem colocar 64 clientes por IP. 32 IPs vocês vão poder atender aí 2.000 clientes, mais ou menos, né? Beleza. Então eu vou precisar, deixa eu ver aqui, só para não perder acesso aqui. Tá, então essa parte aqui, e eu vou precisar fazer uma rota apontando a rede 100.64.0.0/27, né, para o IP do nosso BNG, né? E a gente tem que fazer a rota, porque senão a gente não sabe onde é que tá aqui a nossa rede de cliente, né? E quando o cliente tentar navegar, ele não vai ter a rota de retorno e não vai funcionar. Então vamos abrir aqui o nosso rc.local, tá? E vamos fazer o seguinte aqui, dando /etc.rc.local, certo? Vou colocar aqui as redes. Então a primeira rede vai ser IP route add black hole 45.0.0/29, né? Certo. Então essa aqui vai ser a black hole, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, IP route add 100.64.0.0/27 via, no caso seria o IP que a gente vai ter do outro lado para a gente alcançar essa rede. Isso aqui, eu vou copiar esses dois aqui, tá? Eu vou salvar, eu vou sair e eu vou colar aqui dentro no meu terminal. Para quê? Para a gente testar aqui para ver se as regras vão subir, né? Se tem alguma regra errada, ele já não vai subir aqui na configuração. Ó, notem que ele já subiu a black hole aqui, né? Que é a minha rede pública. E eu já subi a rota apontando aqui o bloco de navegação dos clientes para o IP de comunicação com o BNG. Então essa parte está pronta, basicamente, né? Eu não lembro se eu coloquei, se eu dei execução aqui o rc.local, mas eu acho que sim. Então beleza, tá? Então agora o nosso CGNAT está quase pronto. Agora só vai faltar a gente criar as regras de CGNAT, tá? cd CGNAT, listei aqui, beleza, o meu script está aqui. O que eu vou fazer? Como aqui é o Debian 12 e ele vem o NFTables nativo, eu vou fazer o seguinte, apt purg NFTables e um asterisco aqui que ele vai excluir tudo, ele vai excluir o software e tudo que é dependência dele para fazer ele funcionar. Vou dar um apt auto remove, certo? E vou dar um apt install iptables, perfeito. Tá, então a primeira parte está pronta. Vou precisar agora apt install php, né? Por causa que o PHP que a gente vai usar para gerar a regra, eu vou acessar a pasta que eu criei aqui do CGNAT, tá? E aqui está o meu arquivo do CGNAT. Todos esses arquivos aqui vai ter um linkzinho abaixo que vai mostrar para vocês como que vocês conseguem acessar esses arquivos dessa aula aqui, dessa aula não, né? Desse vídeo aqui demonstrativo, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver aqui qual que é a versão do PHP. Aqui é a versão 8.2, perfeito. Tá. O que eu tenho aqui? Então eu tenho aqui um arquivo de gerador de CGNAT que a gente vai gerar ele da seguinte forma: php cgnat.php.
E eu vou criar, dar um "-c 100.64.0.0", um CGNAT a partir deste IP, né? E o CGNAT vai iniciar a partir do IP 45.0.0.0 e ele vai terminar no IP 45.0.0.7, certo? "-t", que é o número da quantidade de clientes por IP, eu vou colocar 4 para ele gerar um arquivo pequeno, e "-o", ele vai gerar um arquivo chamado cgnat.sh, né? E "-i", que ele vai gerar as regras para o iptables. Vou dar um enter aqui e ele já está pronto. Vou deixar ele executável, né? cgnat.sh, certo? E eu posso acessar aqui nano/cgnat.sh. Aqui ele gerou as regras que a gente vai executar. Eu posso copiar isso aqui e colar no terminal que ele vai executar normalmente, né? Perfeito, tá? E o último passo que eu vou fazer aqui, nano/etc/rc.local, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. A gente vai carregar as regras do iptables, né? .opt/cgnat/cgnat.sh, tá? Então, dessa forma aqui, eu vou executar o arquivo lá para carregar as regras do CGNAT na inicialização do nosso Linux. Eu vou dar aqui um reboot "-f", tá? E ele vai carregar, né? O que o nosso sistema vai fazer aqui? Como é que eu tenho um PBR, todo o tráfego CGNAT vai desviar para o nosso Linux aqui, né? Pela rede 10.41.0/30. Então, por isso que eu fiz aquela rota de retorno, né? Aqui na parte do NE8000, ou vocês poderiam fazer no MikroTik da mesma forma. Se vocês tivessem um Axel PPP fazendo PPoE, vocês iriam fazer da mesma forma também, tá? O direcionamento, a não ser que o Linux de vocês seja ele só tenha uma comunicação. Por exemplo, ele fique da seguinte forma: Paint, no caso, ele aqui fosse em cascata, né? Aqui seria a OLT, aqui seria o concentrador, aqui seria o CGNAT, né? E aqui seria o BGP, mas isso aqui é muita gambiarra, né? Os provedores maiores, eles funcionam assim: tem um switch central aqui, né? Aqui tá os links, né, ligados ao switch. Eles vão ligar no BGP, eles vão ligar no PPoE, no CGNAT e na OLT. Digamos, aqui então seria o BGP, aqui seria o PPoE, né? Aqui seria o CGNAT, aqui seria a OLT, tá? Então, quando eu precisar colocar mais um concentrador PPoE, eu só ligo um cabo de rede aqui, né? E tem um PPoE2 ou um novo CGNAT, só ligo um cabo aqui. Eu tenho um novo CGNAT. Então, dessa forma aqui fica muito mais fácil a expansão das configurações e sem precisar mudar alguma coisa, tá? Então, aqui para mim o nosso servidor já iniciou, certo? Eu posso listar aqui, ó, iptables -l -v -t nat. Eu vou listar a tabela nat. Ele vai demorar para listar aqui, causa é coisa do iptables, tá? Ele pega toda a tabela, que ela é grande, e ele vai ler e vai mostrar aqui na tela. Se fosse um NFTables, isso seria mais rápido, tá? Mas aqui vai dar um exemplo de como fica as regras instaladas no nosso CGNAT, no nosso firewall, né? iptables. Então aqui eu dei um iptables -l -v -t nat, né? Então eu tô listando a tabela nat. Só esperar um pouco aqui, ele vai começar
a listar aqui a primeira parte que é importante para a gente estar mostrando para vocês aí. E no geral, basicamente o nosso CGNAT está pronto, né? Ia faltar alguns ajustes de fazer um Affinity na parte de distribuição de carga nos núcleos do processador, né? Ou também fazer um firewall na nossa máquina para proteger a parte de acesso, fazer um anti-spoofing aí para só permitir navegação dos blocos de CGNAT, né? Para evitar que alguém tente fazer com um ataque dentro do CGNAT de vocês. Então tem bastante ajustes que a gente tem no nosso treinamento que a gente acaba ensinando, tá? Isso que é a parte mais simples aí, só para mostrar para vocês. Então basicamente essa parte aqui já mostra o início das regras. Ó, ele vai criar as regras aqui, né? E aqui ele vai começar a fazer o mapeamento de portas, né? Ele é um CGNAT determinístico. Então ele faz, o cliente vai navegar. Aqui ele mostrou a parte DNAT, mas ele tem a parte SNAT também. Nano /OPT CGNAT SH. Então aqui ele vai ter a parte do SNAT, né? E a parte do DNAT. Então cada cliente vai ficar separado pela quantidade de portas definidas a eles, né? E aqui no final ele faz um SNAT geral para fazer ping, para fazer outras coisas, né? Que não rodam pelo protocolo UDP e TCP, né? Então pessoal, é isso, tá? Basicamente isso é o necessário para a gente estar configurando o nosso CGNAT em Linux, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim, beleza? Que a gente vai estar respondendo para vocês. E é isso aí, até mais.